Arita é um garoto baixo e bem acima do peso que tem uma autoestima muito baixa. E por isso ele é sempre muito atormentado pelos ataques de Araya, um garoto de cabelos vermelhos e da sua gangue na sua escola. E assim, para aliviar e fugir de toda essa angústia, o Arita sempre recorre ao jogo de squash na rede mundial virtual de sua escola, onde ele obtém consistentemente as pontuações mais altas. Naquele mundo ele é como se fosse um prodígio e ninguém consegue bater nele. E ele também muda a sua aparência ficando muito mais fofo, quer dizer, não literalmente porque no mundo real ele já é bem fofinho, mas ali no seu jogo virtual de squash ele realmente se sente muito melhor. E um belo dia, Kurashima, que é a amiga de infância de Arita, se oferece então para almoçar com o pequeno excluído. E ela então sugere que ele devia denunciar todos os delinquentes que estavam importunando ele pela escola. Porém o Arita rejeita a pena dela, derrubando assim sem querer a cesta de lanches dela no chão, o que faz ele se sentir muito mal e então ele sai dali correndo. E aí mais tarde, quando ele volta a jogar squash, ele descobre que a sua pontuação mais alta foi superada. E dessa vez ele foi superado por ninguém menos do que Yukihime, uma jovem de cabelos pretos que é a vice-presidente do conselho estudantil, e que no dia seguinte aproveita para convidar o Arita para almoçar com ela. E ele então se encontra com Yukihime, que se oferece então para começar a trocar mensagens com ele, o que acaba deixando todo mundo muito surpreso. Afinal de contas, completamente do nada, o cara tava falando agora com a vice-presidente do conselho estudantil, que também era uma das garotas mais bonitas da escola. E aí a Yukihime então entrega pro Arita um dispositivo que permite que ele acesse o mundo virtual chamado Brain Burst. E pouco tempo depois que os dois estão conectados, mais uma vez o Araya aparece por ali para encher o saco. E então, como ele sempre fazia, ele foi mais uma vez pra cima do Arita. Porém, misteriosamente, momentos antes do Arita receber o soco dele, de repente toda a realidade ao redor foi congelada e agora o Arita sai de dentro do seu próprio corpo e ele está agora na sua skin de porquinho virtual. E agora, além dele, a Yukihime também teve uma mudança na sua aparência e está com asas. Agora eles já estão na realidade de Rainburst e apenas eles dois conseguem se mover, tudo ao redor está congelado. E a Yukihime então audaciosamente sugere para o Arita que ele tome o soco do Araya, porém que ele faça isso em um lugar onde as câmeras peguem o ato, pois assim eles vão ter uma prova real de como o Araya realmente era um valentão que estava sempre enchendo o saco do Arita. E bom, esse plano dela acaba dando certo porque o Araya finalmente é pego pela segurança graças à estratégia da Yukihime, por mais que no final ela tenha acabado com um pouquinho de sangue no rosto, coisa triste. E depois, mais tarde, o Arita está indo embora com a sua amiga de infância, aquela menina de cabelos curtos chamada Kurashima que apareceu logo no começo. E enquanto eles estão indo juntos para casa, eles encontram Takumo Mayuzumi no caminho, que é outro amigo de infância de Arita. Porém, depois de vê-lo, Arita começa a fugir após suspeitar que a Kurashima informou o Takumo sobre os delinquentes que o importunavam na escola. E mais tarde, naquela noite, o Arita tem um pesadelo no qual encontra delinquentes e ele então sente pena de Kurashima e Takumo. E agora ele deseja fugir de seu tormento antes de acordar. E apesar do aviso de Yukihime para não se conectar ao globo nele, o Arita então faz aquilo e é teletransportado para um mundo devastado pela guerra com um novo corpo robótico como Avatar. E antes de ser derrotado por outro Burst Linker chamado Ash Roller, o Arita então percebe que Brain Burst na verdade é um jogo de luta VR MMO. E no almoço a Yukihime então explica a ele as regras do Brain Burst. E ali basicamente os jogadores, os Burst Linkers, devem duelar para ganhar pontos de explosão, que podem então ser gastos em poderes de aceleração no jogo. E ela também explica que Silvercrow, que é o seu avatar em Brain Burst, foi criado a partir de seu subconsciente como resultado do seu complexo de inferioridade na vida real. E apesar da oferta de Yukihime de voltar à sua vida normal, o Arita recusa. Ele diz que prefere ajudá-la porque ela o ajudou com os delinquentes na escola, então ele vai ficar no jogo com ela. E depois de sair, Yukihime explica o relacionamento dela e de Arita para alguns estudantes curiosos. E ela faz isso da melhor maneira possível, porque ela é uma garota muito bonita, então diz que ela se declarou pra ele, porém ele rejeitou ela. E isso acaba deixando todo mundo horrorizado, inclusive o próprio Arita com aquela possibilidade. E depois disso eles entram no mundo do Accelerator depois da escola. E agora o Arita tem as novas informações que a Yukihime revelou pra ele. E ele está pronto então para ter uma revanche contra Ash Roller. E agora Silvercrow lança um ataque surpresa do topo de um prédio, na esperança de vencer por tempo limite, porque Ash Roller
Roller não pode escalar prédios. Afinal de contas, o Ash tá usando uma motocicleta, né, culpa dele. E na verdade o Ash resolve esse problema muito rápido, porque ele atualiza sua motocicleta e agora ela pode escalar paredes. Logo ele chega ao topo e então ultrapassa repetidamente Silverclaw. E depois de sofrer com seus ataques, Silverclaw então descobre a falha de Ash Roller, a tração traseira da motocicleta. Ele então levanta a roda traseira do chão e acaba imobilizando o Ash com isso. E então, no melhor estilo Zinedine Zidane, ele finaliza o cara com uma cabeçada, vencendo o duelo e impressionando os outros Burst Linkers que estavam assistindo. E o Kirimi então parabeniza o Arita ao sair. E enquanto isso a gente vê que a Kurashima agora está confrontando a Yukihime, perguntando se ela está manipulando ou usando o Arita. Só que mais uma vez a Yukihime informa pra pessoa sobre o relacionamento dela com o Arita e de repente começa a arrastar ele pra cafeteria, deixando de novo todo mundo chocado. E enquanto estavam lá, Yukihime conta pro Arita sobre a sua situação. O Brain Burst foi criado anonimamente há 7 anos e só permite aceleração para quem nasceu com um Neurolinker. E como resultado, todos os jogadores, os Burst Linkers, são jovens com 15 anos ou menos. E isso, de certa forma, permite que a sua existência permaneça desconhecida do grande público. E aí o Kirimi então deseja conhecer o criador do programa para saber mais sobre o propósito dele com aquele jogo. Só que para fazer isso ela deve primeiro atingir o nível 10. E para isso ela precisa ganhar 5 vitórias sobre Burst Linkers de nível 9, sendo que uma derrota única resultaria na remoção permanente do Burst cerebral dela. Então a gente vê que 2 anos antes a Yukihime era um dos reis de Corpura no jogo, que é um grupo de Burst Linkers de nível 9 que concordaram em não lutar entre si. Porém ela se recusou a assinar o tratado e acabou então tirando a cabeça do Rei Vermelho. E com isso a Yukihime recebeu então o rótulo de traidor e foi forçada a selar Black Lotus. E desde então ela teve que permanecer offline, apenas acessando a rede local da escola com um avatar fictício. Só que recentemente ela foi desafiada para um duelo por um Linker chamado Cyan Pyle, que poderia então revelar a sua verdadeira identidade como Black Lotus e causar muito problema para ela. E para impedir isso, como resultado, ela deve descobrir a identidade de Cyan Paul, então. E nesse momento a Yukihime surpreende o Arita e diz que suspeita que Cyan pode ser na verdade a amiga de infância dele, a Kurashima. E é por isso que ela teria provocado Yukihime. Só que o Arita diz que duvida um pouco daquela história porque a Kurashima não é muito boa em jogos, ele conhece ela já faz bastante tempo. Porém o Arita ainda assim decide começar a sua investigação e vai até a casa da Kurashima e se desculpa pra ela pelo almoço do dia anterior. E aí os dois então se reconectam por meio de um cabo extremamente curto e acabam se reconciliando, com Kurashima informando ao Haru que Takumo não foi informado do ridículo que ele tinha passado. E durante a conversa Arita descobre que embora Kurashima não seja Cyan Pyle, há uma conexão backdoor que pode levar à descoberta da sua identidade, já que o Arita opta por não mexer na backdoor para evitar a detecção dele. E ele então percebe que Yukihime está agindo de forma estranha perto dele depois de ele mencionar o quão perto ele chegou de Kurashima. Em seguida a gente vê o Arita sendo entrevistado por 2 estudantes do clube de fofoca da escola, e eles insinuam então que Yukihime gosta genuinamente dele, e ele começa a negar aquilo muito desconcertado. E aí mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Arita está caminhando junto com Yukihime, de repente ele recebe um tapa dela. E a situação fica ainda mais caótica quando um carro fora de controle desvia diretamente para Arita e Yukihime, levando eles então a entrar forçadamente no mundo de Accelerator. E enquanto Yukihime então agora está confessando seus sentimentos por Arita, e ela emprega um movimento poderoso conhecido como explosão física completa, que praticamente faz com que ela perca quase todos os seus pontos de explosão, mas permite ela manipular o seu corpo no mundo Accelerator para então empurrar o Haru para fora do caminho do carro. Então ela literalmente nesse momento se sacrifica para que ele não se machuque e apenas ela seja atingida. E em seguida, enquanto a Yukihime está sendo levada para a unidade de terapia intensiva, o Arita percebe que se ela for atacada por um Burst Linker naquele momento ela vai ficar completamente vulnerável. Então para proteger a Yukihime e retribuir o que ela fez por ele, o Arita decide que vai passar a noite ao lado dela. E depois o Arita então percebe que Takumo está entrando no hospital pela manhã, e agora ele consegue perceber claramente que ele é o tal Seiyan que estava atrás da Yukihime. E depois de perceber isso, Arita, com apenas uma fração de segundo para agir, corre para desafiar o Takumo para uma partida de explosão cerebral, que
pra caso você não tenha pego a referência, tudo bem, eu meti o português no meio do inglês, ficou assim. Brain Burst é explosão cerebral, é isso. E bem, o Arita faz isso antes que o Takumo possa desafiar a Yukihime. E nesse momento o Arita tá percebendo o quanto que o Takumo na verdade é uma pessoa horrível. E enquanto eles se enfrentam, o Arita tá desviando os ataques do Saiyan, perdendo então um dos braços do Silvercrawl no processo. O Arita inicialmente leva vantagem devido à sua velocidade no jogo, porém ele é rapidamente atingido pelo ataque especial do Takumo, o que acaba fazendo com que ele perca um pé agora. Pois é, já foi um braço, já foi um pé, o Silvercrawl já tá todo lascado, mas as coisas sempre podem piorar porque agora o Takumo quer acabar de vez com a Kurashima. Ele atinge ela com um ataque poderoso que deixa ela com uma fração de sua saúde enquanto ele desabafa sobre como ela estava pensando sempre em Arita. E aparentemente ele estava com ciúme porque a Kurashima só pensava no Arita. E enquanto isso, o Arita acaba em um porão onde ele descobre o avatar adormecido de Yukihime. E ao ver aquilo, o Arita se lembra que força nem sempre significa vencer. E neste momento ele ganha uma nova habilidade na forma de asas, transformando ele então no primeiro avatar voador com explosão cerebral, o que permite a ele voar de volta e derrotar o ataque de Takumo. Só que em vez de acabar com o Takumo e perder todos os pontos dele e estourar o status de linker dele, o Arita então convida ele a se tornar um de seus aliados e começar de novo. E em seguida, depois de tudo isso, a Yukihime então aparece e decide finalmente revelar ao público a verdadeira forma do seu avatar, a lendária Black Lotus. Ela anuncia suas intenções e todos ficam surpresos ao descobrir que Black Lotus ainda estava viva. E mais tarde, quando Arita está visitando a Yukihime no hospital, ela lhe conta sobre o seu verdadeiro nome. E depois que Arita e Takumo revelam tudo o que tinha acontecido para Kurashima, que não gosta nada do que ouviu, os dois então começam a treinar para serem uma equipe de tag. E Arita então ganha pontos suficientes para atualizar para o nível 2. Só que ele tá muito apressado e empolgado, então ele acaba atualizando cedo demais, o que deixa ele com um baixo número de pontos de explosão. Errou, foi moleque, muito emocionado o tal do Arita. E o Takumo então se oferece para compartilhar alguns de seus pontos com o Arita. Porém o Arita recusa aquilo, alegando que isso desvalorizaria a luta deles. E depois disso então os dois vão até a casa de Kurashima e tomam sorvete juntos de boa, enquanto eles explicam a explosão cerebral, o Brain Burst, para a Kurashima. E o Takumo então teve a ideia de fazer com que o Arita contratasse um guarda-costas conhecido como Aqua Current para protegê-lo, pelo menos até que ele alcançasse um certo número de pontos e não estivesse tão vulnerável. E bem, o Arita acaba achando a ideia do Takumo bastante válida e vai atrás do processo de contratação. E enquanto ele está atrás do Aqua Current, ele acaba então descobrindo que se trata de uma garota. E o Arita então consulta a Current e então Aqua Current organiza uma batalha entre dois Burst Linkers. E enquanto isso, o Takumo visita o hospital para encontrar a Yukihime, que ativa o seu link explosivo e o desafia. E durante o duelo ela confronta o Takumo perguntando por que ele tinha deixado o clube de Kendo e por que desejava desinstalar o programa dela Brain Burst à força. E neste momento Takumo percebe o quanto que o Arita o admirava nessa época. E em paralelo a gente vê que Current agora concorda em se juntar a Arita até atingir os 50 pontos e entrar em uma tag match com ele. E enquanto isso, quando a cena finalmente volta pra Yukihime e pro Takumo, a gente vê que a conversa deles foi pra outro rumo completamente diferente. Agora a Yukihime tava dando o maior esculacho no Takumo, dizendo que ele tinha que parar de se sentir culpado. E ela também disse que ele tinha que aprender a confiar mais em seus amigos. E enquanto isso, a gente vê que agora finalmente o Arita e a Current conseguiram vencer a partida, levando assim o seu total de pontos para 54. E apenas depois disso, Current então desafia a Arita para uma partida, com a intenção então de aproveitar todos os seus pontos adquiridos. E o Arita então, decepcionado, diz pra ela que ela estava mentindo. E ele também diz pra ela valorizar os seus amigos antes de apagar as memórias dela. Pois é, ele e a Yukihime separados, mas mandando ao mesmo tempo o mesmo discurso no jutsu. Eu achei isso aqui realmente épico, eu tô mencionando porque eu achei legal pra caramba. E as surpresas não param no dia seguinte, porque Takumo agora está se transferindo para a escola de Arita e Kurashima. Ele está usando óculos e esperando ver o mundo verdadeiro com seus próprios olhos agora. Enquanto a equipe de Yukihime tenta expandir o seu território. E Arita descobre que seus oponentes estão aprendendo as táticas deles. E ao voltar para casa, ele é recebido então por Tomoko Sato, a sua prima de segundo grau que fica com ele enquanto seus pais estão fora. E o Arita rapidamente percebe que ela é uma Burst Linker conhecida como Scarlet Rain, que é revelada por Yukihime que é simplesmente ninguém menos do que o Rei Vermelho. E após um pequeno acidente deles no banheiro, então a Tomoko desafia o Arita para uma partida de Brain Burst. Que bem, ele acaba perdendo porque realmente, né, não tem jeito.
prima é muito poderosa. E como resultado da sua vitória na partida, Tomoko solicita então um encontro na vida real com Yukihime. E Arita revela a Yukihime que ela tinha uma queda pelo Rei Vermelho anterior, um tal de Red Rider a quem ela decapitou quando traiu outro nível por 9 segundos. E Yukihime então concorda em se encontrar com Tomoko, cujo nome verdadeiro é Uniko Kazuki. E depois de consultar Takuma, Uniko então explica como ela quer usar o poder do voo de Arita para destruir a armadura da catástrofe, que é um item externo que transforma linkers de explosão em desastres cromados, que era algo que a Yukihime pensava que já havia desaparecido há muito tempo. Uniko então revela que o atual desastre cromado é de sua própria legião, e ela então explica como ela precisa do voo de Arita para chegar perto o suficiente para usar a habilidade de derrotá-lo instantaneamente após Yukihime explicar como ela lutou contra o último linker, que por acaso estava possuído pela armadura. E a Yukihime então fica com inveja de Uniko após concordar com os turnos e decide passar a noite na casa de Arita. E ela volta a confirmar e expressar o seu interesse em se tornar uma Burst Linker depois que outro mal entendido foi esclarecido para ela. E enquanto conversam, Arita fica curioso para saber quem era o seu guardião, enquanto Yukihime explica como a habilidade de dar a alguém uma cópia de Brain Burst, e isso então faz com que se torne o seu guardião só pode ser usada uma vez. E quando questionada sobre isso, Yukihime apenas diz que alguém traiu a sua confiança, e ela continua explicando como o relacionamento entre um guardião e um protegido difere dos outros. E aí mais tarde naquele dia, Arita, Yukihime, Takuma e Uniko estão se unindo para procurar o desastre do cromo no mundo ilimitado de Accelerator, e eles então são emboscados ao se aproximarem deles por um grupo de Burst Linkers liderados pelo Rei Amarelo. E ali todos percebem então que aquela gangue amarela é a culpada pelo 5º desastre cromado, e eles então começam a tentar diminuir a Yukihime mostrando um vídeo de quando ela decapitou o antigo Rei Vermelho. E bem, isso acaba dando certo porque faz com que ela desmaie. E agora, sem poder contar com ela, Silverclaw, Scarlet Rain e Seiya são então forçados a enfrentar o ataque da Legião Amarela sozinhos. E eles não vão ter o apoio da Black Lotus, que era a mais lendária e poderosa deles. E durante a batalha, Seiya então se sacrifica para ganhar tempo para que os outros possam fugir. Porém, o seu caminho é bloqueado pelo ataque especial ilusório da Rádio Amarela. E à medida que a Legião Amarela estava se aproximando, Silverclaw finalmente consegue despertar a Black Lotus, ou seja, a Yukihime. E ele lembra ela dos seus objetivos e diz para ela não desistir. E assim a Black Lotus, com a ajuda de Silverclaw e de Scarlet Rain, elimina os membros restantes da Legião Amarela, antes de entrar na batalha contra a Rádio Amarela. E agora é a primeira vez que 2 Linkers de explosão de nível 9 lutarão no mundo acelerado. E aí quando começa a batalha entre os 2 Burst Linkers lendários, o Yellow Ranger logo é empalado por um desastre cromado enquanto ambos carregam seus ataques especiais. E enquanto a Yellow Ranger recua, Black Lotus e Silverclaw lutam contra o desastre cromado que ela deixou. Scarlet Rain, por outro lado, ataca o desastre cromado enquanto Black Lotus está ao alcance, incapacitando ela no mesmo ato. E apesar da suposta traição cometida por Rain por atacar a Black Lotus, a Yukihime então garante ao Silverclaw que ela só tem medo de ter laços dentro do Brain Burst. E enquanto o desastre cromado tenta fugir do campo ilimitado, Silverclaw agora contra-ataca usando os fios que usa para manobras aéreas contra ele. E derrotando ele, então Scarlet Rain o atinge com o Judgment Blow, tirando assim ele do Brain Burst. E em seguida vemos Scarlet Rain mais tarde lamentando como depois que Cherry Rook a apresentou ao Brain Burst, porque foi depois disso que tudo começou a dar errado, ela ficou inconsciente de seus problemas após atingir o nível 9. Porém, o Silverclaw, ou melhor dizendo, nosso protagonista fofinho Arita, garante a ela que eles ainda podem ser amigos fora do mundo acelerado. E depois que eles garantem que a armadura de destruição em massa foi completamente destruída, o grupo finalmente sai do jogo. Porém, pouco antes que isso se conclua, Silverclaw ouve um eco fraco, mas sai dali. O que ele não percebe é que um fragmento da armadura foi linchado em suas costas. Eles pensaram que tudo estava acabado, mas mais tarde o horror volta a aparecer no apartamento de Uniko. Porém, isso vai ficar para uma nova parte desse anime caso vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga uma parte 2 sobre essa World, um recap completo aqui, deixa o seu like e comenta aqui pra mim. Diz aí que você gostou dessa parte, que você quer uma parte 2, porque ela pode aparecer muito em breve aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o nome de algum anime dessa temporada ou de qualquer outra temporada, um anime, qualquer anime que você queira que eu traga um recap pra você. Deixa o nome aqui porque quem sabe ele não aparece muito em breve aqui no canal, fechou? Mas bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha se divertido e se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito pra não perder os melhores conteúdos de anime. E agora o tio Bruce vai ficando por aqui. Muito obrigado por ser um otaku incrível, a
gente se vê então em outro vídeo. Valeu, tchau, tchau!